Vamos começar? Chegou por aqui, vamos lá então. Dá início à entrevista coletiva do professor Diego Coelho. Professor, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse desse resultado, mas mais do que isso, de novo em casa, o time não conseguiu chegar tanto ao gol adversário, tendo no segundo tempo ali a superioridade numérica. O que você achou que faltou para o seu time chegar no gol, principalmente nas chances criadas, claro, para o gol do Antes? Teve chance ou não teve? Você quer perguntar? Eu quero saber, quero entender a sua pergunta. Então teve. Então o time chegou, né? Chegou. Não, jogo difícil, foi o que eu falei para eles a semana inteira. Equilibrado no primeiro tempo. Segundo tempo, as trocas funcionaram mais uma vez. Conseguimos a expulsão do time adversário, né, com um jogo que a gente propõe sempre, que a gente tenta produzir, e nem sempre sai da maneira que a gente quer. Porém, a minha maneira de ver o jogo, ela é bem simples, né? Eu acho que se você tem uma oportunidade, a gente tem que fazer o gol. É sempre num campeonato tão disputado e tão equilibrado como é a Copa Paulista. Então, eu quero o resultado, eu quero a vitória, não só eu, mas toda a torcida, a cidade, os jogadores, todo mundo quer. E às vezes quando não vem, a gente tem que ter o discernimento de ver o jogo de novo e entender o que realmente faltou. Mas, falando agora, um jogo no segundo tempo onde a gente comandou realmente o jogo, a gente teve mais as situações de gol, e realmente é aquilo que faz a alegria de todo mundo no futebol, é o gol. Se ele não sai, a gente fica aqui, tentando explicar uma coisa inexplicável. Faz parte. Professor, tudo bem? Eu estava comentando, eu falei assim, um jogo que teve ideias boas, mas más execuções. Perfeito. Eu, assistindo os treinos, eu pude ver que você tenta fazer a bola sair da direita para a esquerda para pegar a defesa um pouco desguarnecida do outro lado, mas na hora da execução a bola vai para cima, a bola vai para o lado, pisa na bola, bate no braço. Você enxergou a mesma coisa? Eu enxergo uma situação que eu peço para eles fazerem e eles tentam fazer da melhor maneira que podem. E às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, como você citou. E não é um resultado que vai fazer a gente mudar a nossa maneira de pensar o que é o jogo, o que é o campeonato, o que é o São Bento. Então, continuar trabalhando, tentando propor o jogo sempre, a gente vai estar mais próximo do gol sempre, e tentar fazer isso que você reparou muito bem. É uma situação de girar a bola, de fazer circulações, para a gente pegar realmente a defesa adversária um pouco mais enfraquecida, vamos dizer assim. E hoje a gente teve uma situação que o time realmente adversário teve uma boa marcação também, prejudicou um pouco a nossa situação ofensiva, mas é tudo do futebol. A gente sabe que nem tudo vai ser flores pra gente, a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito mais, que a gente tem que conseguir fazer as coisas funcionar da melhor maneira. E é assim, é jogo difícil, é jogo decidido, em detalhe, que a gente vai procurar trabalhar a semana pra gente ter um bom resultado no Primavera. Coelho, o segundo jogo já que o mostra muito ativo no time, né? E ele fica ali na ponta esquerda ali, o segundo tempo todo ele jogou ali do seu lado. Tá faltando um pouquinho mais de, não sei se dedicação a ele ou... Não existe falta de dedicação, não. É simplesmente situações do jogo, que é onde o jogador às vezes é substituído porque não está tão bem no jogo, e é o que acontece com o David. Mas não tem, isso não existe aqui dentro, falta de dedicação, corpo mole, essas coisas, não, muito pelo contrário. Eles tentam fazer aquilo que a gente pede com maior clareza e um maior caráter positivo que eu já encontrei por aí. Então, situações de jogo, não está bem, troca, simples, né? E hoje foi mais ou menos isso. O ataque faltou um pouquinho, né? De decisão, né? De situação de gol, realmente colocar lá para dentro, mas a gente vai consertar, a gente vai fazer com que eles evoluam cada vez mais para a gente conseguir nossa vitória. Professor, um no primeiro tempo e um no segundo. Exato. Teve, parece um degrau bastante alto ali, de um tempo para o outro. O primeiro tempo foi equilibrado, o segundo tempo foi de São Bento, exatamente isso. Bem observado. Primeiro tempo muito estudado, né? Jogo muito longo, né? De bolas longas, toda hora, difícil colocar a bola no chão. E no segundo tempo a gente conseguiu colocar um pouquinho mais de força no meio de campo, né? Com o Ramos, que mais uma vez entrou bem. E a gente conseguiu fazer com que a segunda bola fosse nossa. E a gente conseguir buscar o gol assim que a gente roubasse a segunda bola, né? Não dava para fazer as construções que a gente queria. E aí a gente consegue armar uma outra maneira de jogar, e foi por isso que a gente foi melhor no segundo tempo.
Professor, eu queria que você falasse um pouquinho daquele mesmo. O Fabrício encontrou uma boa bola para o Flávio ali, talvez a melhor chance do primeiro tempo, né, que ele acaba achando o passe para o Lawler, mas no segundo tempo, só quando o Ramos consegue chegar um pouquinho mais à frente, o time melhora nesse fator. Você acha que falta um jogador junto com ele ali na criação, até do Fabrício, na articulação da equipe, para que ele possa estar mais municiado e até os lados do campo possam favorecer também nesse último terço? Aquilo que eu acabei de falar, o ataque, ele hoje deixou um pouquinho a desejar, e a gente tem que ter a consciência que a maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente joga, às vezes a gente vai ser destruído a maioria das vezes do que a gente vai criar uma chance só. A gente encurrala realmente, a gente coloca o adversário para trás, a gente procura jogar, e aí é uma questão do jogador, do atleta, fazer aquilo que a gente pede para ele fazer, porém a gente dá autonomia para eles fazerem algumas coisas, principalmente ofensivas. E na criação do Fabrício, claro, quando o meio de campo se junta, tudo fica mais fácil. Então é um trabalho que a gente vem fazendo para ter essa situação de juntar Fabrício, Bahia, Ramos, quem estiver jogando, para municiar cada vez mais o ataque, para o ataque ter cada vez mais chance de gol, para a gente empurrar o adversário cada vez mais. Então faz parte da situação e a gente vai, aos poucos, a gente vai observando isso e vai melhorando. Coelho, de falar do outro lado, porque assim, hoje não passou nenhum perigo, acho que até o uniforme do goleiro não vai precisar nem ser lavado. O Guarani chutou 3 bolas, assim, foi o primeiro lance do jogo, depois mais nada. E também nas outras partidas tinha aquele erro de saída de bola que hoje a gente também não viu. Exatamente. Quer dizer, a gente vê que no lado do ataque não está conseguindo acertar, mas o lado defensivo do São Bento, a gente também está sofrendo. É aquilo que eu sempre escutei desde quando eu entendi o que é futebol, Defesa ganha campeonato, ganha jogo, não é isso, gente? Então a gente tem que começar por partes, Então a gente está com a dificuldade agora de fazer, não digo de criar, não é isso. Eu acho de realmente ter um pouquinho mais de paciência lá na frente para escolher as melhores jogadas. E é isso que a gente vai trabalhar neles, porque são bons jogadores. Eles querem vencer, eles querem fazer as coisas funcionarem. E a defesa dá esse suporte, A defesa desse suporte a gente sofre muito pouco, A gente sofre muito pouco. E isso é importante para um time que quer ser campeão. Esse é o nosso objetivo. Então, independente do resultado que está vindo, a gente vai continuar o trabalho da mesma maneira. E aí a gente vai evoluir na hora certa, a gente vai fazer as coisas na hora certa e a gente vai dar o que a torcida tanto quer, que são vitórias. Boa noite, tudo bem? Desculpa a demora. Eu vi o jogo assim, lá do Guarani, já que ele falou do setor defensivo, eles exploraram muito o Takahashi, o menino lá, menor que o Soteldo, Que fez uma fumaça lá. Depois saiu o Takahashi e virou o número 20 dele, São Gabriel. Só que daí o Guarani teve um homem a menos, a expulsão. Como é que foi a sua leitura? O que você pensou, Coelho, quando temos um homem a mais agora? O que nós vamos fazer? Porque parece que o São Bento meio que se perdeu quando o Guarani teve o homem expulso. Não se perdeu. Não, eu digo, pelo contrário. O Guarani que se fechou muito, então? Não, é porque quando você tem um jogador expulso, você ataca 9. É bem simples a matemática. Você que propõe o jogo, quando você tem um jogador expulso, você defende com 9. Vou explicar bem devagar para vocês entenderem. Quando a gente faz um treino de organização defensivo, a gente defende com 8-7. Sabe quantos gols saem no treino de 10 para 7? Com 7 jogadores bem na defesa? Poucos. Porque realmente se só destrói, é mais fácil do que construir. Então você faz uma saída com 2 ou com 3, espeta os laterais, ou espeta um extremo, espeta um lateral, coloca os extremos que tem jogo por dentro, mais técnico, para a gente tentar fazer jogo entre as linhas, para a gente receber a bola e atacar a profundidade. E com 9, eles defendem bem, fizeram 5-4, se eu não me engano, se não está fugindo da minha memória, e é difícil entrar, gente. Vocês acham que é fácil? Não é. Então, parece que vai, teoricamente, melhorar, mas tem jogos que fica mais difícil. Foi assim também contra o Rio Branco. E a gente martelando até sair os gols. A grande questão hoje é simplesmente o gol. E é isso que faz o futebol ser bom ou ser ruim, ser uma noite boa ou ser uma noite ruim. Mas não foi uma situação perdida, a gente já fez isso contra o Rio Branco, deu muito certo, saiu 2 gols, e hoje infelizmente a bola não entrou. Então é ter paciência, pegar os erros, pegar a semana e fazer com que as coisas melhorem cada vez mais. E o Léo foi bem explorado pela direita, quase que teve um pênalti naquela falta. Porque quando você espeta um lateral e coloca um outro extremo, os extremos de jogo, vamos dizer, mais construtores, vêm para dentro. Então a gente faz uma linha de 4, de 6, sabe? 2 aqui e 4 por dentro se movimentando.
E é difícil você entrar, então você tem que achar maneiras, né? E é isso que a gente procura fazer, achar maneiras de entrar numa zaga com 5 na última linha e 4 na linha intermediária. Então, é uma situação que realmente só faltou o gol, porque se defenderam bem, com 1 a menos, e a gente não teve a competência de fazer o nosso gol. Análise do jogo hoje. Apesar de tudo, teve um empate. Então, não foi tão ruim assim. Eu acho que é o que a gente não ganha. Quando a gente não ganha, eu acho que tudo é ruim. Mas é um campeonato equilibrado. Quando todo mundo acha que é um campeonato fácil, não é. Você teve, acho que, se eu não me engano, 3 empates, foi isso? Isso. Nossa chave. Então é um campeonato equilibrado. Que os detalhes, que se a gente realmente entender os detalhes, a gente vai se sobressair. Então, não é uma situação, eu volto a dizer, não é uma situação do dia para a noite que a gente vai conseguir fazer com que eles 100% não é. É difícil. Porém, a gente está trabalhando para isso. A gente tem uma estrutura muito boa para isso. A gente tem tempo para isso e a gente vai fazer com que as coisas melhorem. E se não melhorar, podem me cobrar. É a lei do futebol, isso faz parte. Estou aqui para isso, para ser cobrado. Então, não vejo problema nenhum em ser cobrado, mas eu gosto de ganhar. Então, a situação hoje, não perder, porém também não ganhar, eu fico com aquela de não ganhar e me incomoda muito. Não vai ser um domingo como os outros quando a gente ganha, mas faz parte do futebol. Rapidinho, só para falar sobre a próxima questão de quando o adversário se defende demais, é muito difícil passar e é o que a gente vê hoje no futebol. O Primavera é um time que tem um padrão de jogo, que gosta da bola e também, né, joga bastante ali. Pode facilitar ter um jogo mais trocado e um time que sai um pouco mais? Do Primavera eu vou falar essa semana, eu acho que tenho que falar mais agora do meu time, do jogo que foi feito e depois eu vejo o que eu vou fazer contra o Primavera. Obrigado, gente.